Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do RDcast. E hoje eu tenho a alegria de entrevistar o advogado Fausto Esteves Oliveira. Nós vamos falar sobre vários assuntos, inclusive sobre a importância da assessoria jurídica para as empresas. Então o programa de hoje está imperdível. Fique com a gente, direto do estúdio da Roteiro Digital, está no ar o RDcast. Dr. Fausto, seja muito bem-vindo ao RDcast, é uma grande alegria entrevistá-lo. E eu gostaria de começar o nosso bate-papo perguntando: quando foi que surgiu esse desejo de ser advogado? Olha, primeiramente eu que quero aqui deixar a minha alegria de ter sido convidado por você, Alessandro, pela Kelly, e poder estar aqui falando um pouquinho sobre a minha diretriz como no direito, como também sobre a minha vida profissional. Bom, primeiramente, meu avô Fausto tinha uma grande vontade de ter um filho advogado. Teve duas meninas, duas professoras. E depois, eu, influenciado pelo meu pai, eu até quase parti para a odontologia, mas eu acabei me tornando advogado. Advogado sou, nunca prestei nenhum concurso, nunca quis sair dessa área, faço isso por muita paixão. Que legal. Agora o doutor é de Limeira, pelo que eu sei, não é isso, doutor? Nascido e criado por aqui. Me conta um pouco da sua trajetória, né? Desde a formação até o momento em que o doutor decidiu ter o próprio escritório. Olha, na realidade, começando lá pela faculdade, primeiro ano de faculdade, Campinas, PUC Campinas, sou filho da PUC, eu viajei. No segundo ano eu já residi na comarca de Campinas e lá eu já iniciei como operador do direito, estagiando no escritório de Renato Sebastiani Ferreira. O Renato era um grande advogado, tinha lá mais de 40 advogados, eram 3 andares do prédio, era bacana o negócio. Eu era um dos estagiários que lá estive. Logo depois, no 4º ano, eu tive uma tentação de advogar, de fazer estágio na Receita Federal de Campinas, do qual a gente conseguiu fazer quase que 1 ano de estágio. E quando eu estava me desligando, porque é 1 ano de estágio, virei SERPO, né, que é para você trabalhar dentro da Receita Federal, mas meu sonho era advogar. Então aí eu já formado, eu vim para Limeira para iniciar a minha labuta aqui na comarca de Limeira. Iniciei na Prefeitura Municipal de Limeira, numa época turbulenta, porque iniciei com Jurandir Paixão, de Campos Flores, depois ainda como CLTista, né, CLT da Prefeitura, passei pela gestão de Paulo de Andréia, depois voltou Jurandir Paixão e em 95 eu criei coragem e falei, não, agora eu vou para o meu escritório, vou realizar o meu sonho efetivamente de poder estar advogando. Entendi. Quais são as áreas de atuação do escritório hoje? Na comarca de Limeira, uma comarca de 300 mil habitantes, hoje um advogado especializado, ele tem algumas dificuldades, não é como Campinas, não é como São Paulo, que você é um tributarista, você tem uma gama de clientes, um portfólio maravilhoso de empresa para trabalhar. Aqui nós temos que ser clínico geral. Dentro do nosso escritório, a gente tem quem faça a área trabalhista, temos quem faz a área civil, quem tem mais facilidade no desenvolvimento de contratos, mas nós fazemos clínica geral. Meu escritório dá uma assessoria completa. Eu tenho aqui algumas imagens lá do escritório. Aqui, por exemplo, é o seu ambiente ali de trabalho, é aqui onde o doutor fica diariamente, não é isso? Todos os dias. Realmente é o meu cantinho ali. Eu fico dali que eu coordeno a minha vida, coordeno o meu escritório, enfim. É daí mesmo. E me fala um pouco da sua rotina, doutor. A que horas o doutor chega no escritório? Ali já tem uma reunião com a equipe? Como que funciona isso? Bom, eu costumo estar chegando no escritório por volta de 8, 8h15. Eu ainda tomo um café da manhã com a família. O escritório já tá aberto, a minha secretária já chegou, já está colocando as pastas das publicações em minha mesa para que eu possa despachar, para que eu possa enviar ao advogado responsável, não antes de eu avaliar o que tem que ser feito. Logo depois a secretária traz todas as situações do dia que eu preciso fazer dentro do escritório e aí começa o nosso dia. Eu interrompo o dia
por volta de umas 11h30, que é a hora que eu vou fazer o que eu gosto, dar uma treinada, que eu costumo brincar com os amigos, que eu como ali anilhas com alcaparras, porque eu treino nesse horário. Porque no final de dia a gente está bem cansado, né? Eu não teria essa disponibilidade, sem falar no que eu tenho uma criança pequena, o Pietro. Tá? Eu tenho o Felipe, de 34, e tenho o Pietro, que tem 7 anos de idade. Eu vou buscar o Pietro e aí eu faço o terceiro round, que é jogar uma bolinha com ele, que é brincar de uno, que é brincar de hominho, enfim. Não é fácil. O doutor chega ali às 8 da manhã, por volta de 8, 8h15, e vai até que horas ali, doutor? Nós vamos até às 5 horas da tarde. Tá? O pessoal vai saindo do escritório a partir das 4h30, 5 horas, é o horário que nós vamos desligando. Nossos clientes já estão habituados a isso, mas a grande maioria dos clientes estão com a gente no WhatsApp. Então, muitas vezes, em casa, eu costumo responder ainda o WhatsApp, costumo abrir os e-mails que estão chegando, tranquilizar o cliente para que a gente possa avaliar melhor no dia seguinte. Então, não tem uma hora. Eu, por exemplo, minha secretária sempre fala, mas que hora, hein, que você despachou as publicações? Eu estou em casa, as publicações chegam por volta de 9h30, 10 horas da noite, chega a publicação do dia anterior. Curioso como sou, eu abro e já começo a despachar para que as pastas no dia seguinte estejam na minha mesa. Doutor, eu tenho aqui uma outra foto que mostra um outro cantinho aqui do seu escritório. E eu imagino que a sua rotina também deva ser pautada por muito estudo, né? Aqui a gente tem uma foto ali, o doutor consultando ali, com certeza, a legislação. Eu acho que essa é uma rotina sua também, né? Sim, a gente ainda tem que manusear os códigos, mas hoje em dia tudo está digitalizado, né? Hoje tudo está... A gente tem ali vários sistemas para que a gente possa ter todas as legislações, as jurisprudências. Esse cantinho é muito peculiar. Você veja que tem um cantinho ali onde eu tenho a minha infância ali, né? Com algumas passagens da minha infância, como Os Perdidos no Espaço, o Civil ali, que é um submarino da viagem ao fundo do mar. Ali tem minha família, meu pai e minha mãe ali atrás, alguns livros que eu degustei, né? E algumas fotos de família e algumas relíquias da família também. É um cantinho que eu gosto muito de sentar e apreciar. Já são quantos anos de escritório, doutor? Se eu contar a época que eu comecei a estagiar, que foi em 1984, eu acredito que eu esteja batendo aí os 38 anos como operador do direito. 38 anos. Agora, como eu disse, né, no início, o doutor já tem uma história aqui em Limeira. Hoje você é um dos advogados mais renomados aqui da cidade, é bastante conhecido, atende diversas empresas. A que o doutor atribui esse sucesso? Olha, eu acho que é o início de tudo, né? O início de tudo é muito importante. Quando a gente começa com muita humildade, se prestando a fazer o que a gente se dispôs, o que a gente está recebendo para fazer, você ganha a credibilidade do cliente. Então, há muito tempo atrás, eu comecei a desenvolver eu era o Doctor Delivery. Eu pegava meu notebook e eu ia para dentro da empresa. Então, muitas vezes eu sentava com o RH, eu sentava com o financeiro, eu sentava com o CEO da empresa, e de lá eu trazia o que tinha que ser feito, orientava a todos. Então, isso, no começo, funcionava muito bem. E hoje, graças à tecnologia, continuamos assim. Só não sou mais o Dr. Delivery, já não preciso mais fazer esse deslocamento. Mas eu acho isso muito importante. A gente está atendendo o cliente sempre quando solicitado e de uma forma a abordar os prós e os contras de uma decisão que ele queira tomar. Pessoal, estou entrevistando hoje o advogado Fausto Esteves Oliveira, um dos mais renomados advogados aqui de Limeira e da nossa região. E agora, doutor, chegou aquele momento em que eu cito a frase de um empreendedor famoso, e aí eu pergunto se essa frase faz algum sentido para você ou não. E a frase de hoje é: todo homem tem 2 vidas. A segunda começa quando ele descobre que só tem uma. Quem disse isso foi Marcos Piangers, que é um palestrante bastante famoso, e ele inclusive tem livros escritos sobre principalmente relacionamento de pai e filho. E ele disse essa frase em um podcast, e eu queria saber, para você, essa frase faz algum sentido? Tem fundamento. Realmente, quando a gente percebe que muito do nosso passado nos lisonjeia demais.
mas nós temos que viver olhando para frente. E a gente percebe isso a partir do momento que você começa a... Você sabe que a vida ela é decrescente. O tempo que você vai viver, ela vem decrescendo. Então você comemora os anos porque você venceu, mas você sabe que tem pouco mais para frente para vencer. Então eu acredito muito nessa frase, é uma frase muito bem colocada, porque quando a gente percebe que o tempo que a gente tem por percorrer é inferior ao tempo que percorremos, nós temos que valorizar muito esse tempo futuro. Então é uma frase perfeita que eu acho que todos devem seguir. E eu acho até que aqueles que são mais jovens, se puderem estar percebendo essa frase e fazer com que a vida vale a pena, desde agora, por exemplo, é muito importante. Que legal, que legal. O doutor tem 2 filhos, não é isso, doutor? Tenho Felipe Luiz, com 35 anos, e o Pietro Luiz, com 7 anos. E o doutor joga tênis com o Pietro? Com os dois. Com os dois? Os dois jogam, batem muito bem na bola. O Felipe sempre me deu orgulho em campeonato. O Pietro hoje já arrasta a raquete, já bate, faz aula com o pai. Enfim, são 2 garotos que eu acho que o tênis acabou sendo muito importante na vida deles, porque o tênis lapida um homem também, né? E eu tenho muitos clientes que vieram da quadra. Inclusive, doutor, eu acho que essa frase ela está intimamente relacionada a essa ligação também, né, familiar entre pais e filhos, né? Porque se a gente parar para pensar, como é importante, né, passar esses momentos juntos com quem a gente ama, né? Eu acho que essa frase ela também está relacionada a isso, né? E isso é muito importante. Eu cobro muito o Felipe, que hoje voltou a residir com a mãe. O Felipe ficou comigo dos 12 anos aos 28. Nasceu o Pietro, e a hora que a gente estava fazendo uma adequação no imóvel para que pudéssemos receber o Pietro, ele foi ficar um pouquinho com a mãe, que morou um bom tempo na Itália. E aí lá ficou. E a gente sente falta, muitas vezes eu falo, filho, vem para cá, pô, hoje mesmo eu almoço com ele, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, que é sempre muito prazeroso convivê-los. E os dois estão muito bem, né? O Pietro adora o futebol e o Felipe, quando vai em casa, a gente é obrigado, eu e o Felipe, a jogar o futebol com o Pietro, mas a gente se machuca muito. A gente tem que valorizar muito esses momentos em família, né, doutor? Bom, pessoal, eu estou entrevistando aqui o advogado Fausto Esteves Oliveira. E agora, doutor, eu gostaria de conversar um pouco mais a respeito do direito empresarial, que eu sei que é uma de suas especialidades. No meu ponto de vista, a assessoria jurídica para uma empresa, ela faz com que o empresário ele possa desenvolver o que ele mais sabe. Então, se é um empresário que gosta de desenvolver máquinas, ele vai desenvolver a máquina, ele vai gerir, ele vai estar investindo no conhecimento dele para que ele possa render frutos. Ele não pode ficar se perdendo, tendo problemas e não saber soluções e tentá-las. E muitas vezes ele vai fazer com que o seu empreendimento venha a sofrer consequências. Então, a partir daí, a gente entende que todo grande empresário tem que ter um suporte financeiro, tem que ter um suporte contábil, tem que ter um suporte jurídico. E esse suporte jurídico é aquele que o auxilia a dar os passos. Hoje tudo é jurídico. Tudo ou gera ou é jurídico, ou gera até uma consequência jurídica. Então, a gente sempre orienta o empresário a ter dentro dos seus colaboradores um advogado, nem que seja um prestador de serviço mensal. Hoje o doutor atende quantas empresas mais ou menos, doutor? Entre as mensalistas e as empresas que preferem por serviço, nós temos em média 62, 63 empresas dentro do nosso escritório, desde pequenas a grandes empresas. E na prática, doutor, como funciona essa assessoria? Por exemplo, uma empresa que procura hoje pelo seu escritório. Qual é o primeiro passo? Existe ali uma primeira avaliação que o escritório faz em relação a contratos com fornecedores, contratos com colaboradores? Como que funciona isso na prática, doutor? No primeiro contato, a gente procura conhecer a empresa, conhecer qual é o potencial da empresa, qual é o número de empregados que essa empresa tem, qual é o relacionamento que ela necessita ter para poder desenvolver-se.
A partir daí a gente faz um levantamento do que é que ela vai necessitar para que eu possa mensurar uma mensalidade para que esse empresário venha a ter o nosso suporte. A partir da gente negociado isso, efetivado esse suporte, nós entramos dentro da empresa e começamos aí a palpitar, tanto no RH, no âmbito financeiro, na elaboração de contratos, para que a gente possa dar segurança. A gente, como advogado mensal, a gente torce para que não haja problema. E não é só uma torcida, a gente precisa precaver. Então a advocacia passa a ser preventiva e a prevenção é a alma do negócio. Entendi. Ô, doutor, eu acredito que esse tipo de assessoria seja muito importante, inclusive para clínicas médicas, né, profissionais que atuam na área da saúde. Como que funciona no caso específico desse segmento? Olha, a medicina ela não é exata, né? A medicina tem sempre os seus percalços. Às vezes um paciente está indo bem, após pós-cirúrgico tranquilo, e às vezes pode acontecer qualquer coisa. Isso faz com que uma família, por exemplo, entenda que houve algum erro do médico, alguma culpa do médico. Isso gera um boletim de ocorrência, gera um processo no CRM. Muitas vezes existe uma pretensão indenizatória. Se a pessoa que chegou ao óbito, vamos falar assim, era um arrimo de família, isso gera consequências complicadas dentro do processo, do qual iremos necessitar de assistente técnico para fazer prova do contrário, enfim. E muitas vezes é um processo extremamente árduo para o médico, muitas vezes atrapalha até mesmo o atendimento dele dentro de consultório, principalmente se ele tem que prover pela sua defesa, mesmo que seja auxiliando o profissional de direito. Então, muitas vezes a gente tem no nosso portfólio de clientes, nós temos vários médicos, várias clínicas, do qual a gente vai acompanhando problemas que possam acontecer e tentando saná-las, desde um termo de responsabilidade diferenciado, desde um acompanhamento no CRM, desde uma defesa na área civil, às vezes por um óbito ou por um suposto erro médico. Ao longo desses anos todos de trabalho, doutor, atendendo empresas dos mais diversos segmentos, inclusive do segmento médico, quais são os erros mais comuns? Né? Normalmente, quando o doutor inicia esse trabalho de assessoria, existem alguns problemas típicos que ocorrem nas empresas e que muitas vezes o empresário não tem a menor noção de que aquilo é um erro. Olha, os maiores erros ocorrem sempre na relação do vínculo empregatício, na relação com o colaborador. Com exceção dos médicos, que aí é outro problema que eles têm. Mas, normalmente, as empresas, elas confundem muito a relação. Muitas vezes querem camuflar uma relação com contratos de PJs, muitas vezes isso acabam trazendo um vínculo empregatício de longo tempo com uma grande indenização. Então, a gente procura sempre estar dando as dicas, mas se houver uma insistência na empresa, olha, eu vou dar continuidade dessa maneira porque eu tenho interesse de fazer assim, o prestador de serviço, então a gente tem que orientar de que forma esse prestador de serviço pode ser um PJ e legalmente sustentar essa alegação de PJ. Tá? Mas a maioria dos problemas que a gente tem é a área trabalhista. O desenvolvimento de contrato é muito importante. Às vezes a gente entra numa empresa para começar a assessoria e tem um contrato em andamento. Contrato de fornecimento, por exemplo, fornecimento de gás, fornecimento de energia. Você pega os contratos e fala, meu Deus do céu. E as companhias normalmente não permitem que o advogado eles façam alterações nesses contratos. E são contratos extremamente leoninos, não obedecem às discrepâncias financeiras que ocorrem. E a maioria desses contratos existe um prejuízo grande para o consumidor, que é o nosso cliente, passou a ser. E a partir daí nós temos então que edificar notificações e tentar fazer um aditivo diferenciado para que haja um equilíbrio econômico nesses contratos. Isso dá muito trabalho também. Muitas vezes tem que ser judicializado. Fala um pouco a respeito das consequências, doutor. Quando a empresa atua com contratos que não são bem redigidos, quais as consequências para a empresa? As consequências são danos irreparáveis, muitas vezes, financeiros. É uma multa que não se percebe, por exemplo, esses contratos que eu acabei de citar, um exemplo,
As companhias, eu não vou citar que tipo de companhia, mas elas têm uma fórmula matemática que se você puser na mão do professor Mário, que foi meu professor, ele não consegue resolver. Que Deus o tenha, mas ele não conseguiria resolver. Por quê? É uma fórmula matemática do qual força você a consumir aquele produto o tanto total pelo período do contrato. E você não consegue se desvencilhar disso. Muitas vezes você passa a ser refém dessa empresa, telefonia também, você passa a ser refém dessa empresa pelo desconto inicial que você teve. E muitas vezes você está pagando mais do que um cliente novo está chegando para comprar. Então, essas são as consequências. Por exemplo, um contrato de prestação de serviço, de PJs entre si, muitas vezes você tem lá um contrato, você pega uma empresa e tem um contrato lá que por 12 meses vai prestar um serviço de fundição, tal, sei o quê, e vai ganhar o 13º, e vai ter direito a férias. Num contrato de PJ. Você fala, o que é isso? Se porventura esse cidadão, esse colaborador, ou entre aspas, esse PJ, pedir um vínculo empregatício, a primeira coisa que eu tenho que esconder é esse contrato. Quer dizer, não nos ajuda em nada. Então, muitas vezes, a gente pega esse contrato e a gente tem que comentar com o cliente, tentar fazer com que o cliente entenda que muitas vezes vale a pena o registro em carteira desse cidadão, ou então a modificação desse contrato para adequação do que ele está prestando. A relação entre empresário e colaborador mudou muito nos últimos anos, doutor? Mudou demais, né? Mudou demais. Eu acho até que mudou para melhor, né? Porque antigamente existia uma situação de que o colaborador, ele olhava o empresário de uma forma... Hoje não. Hoje o colaborador faz questão de ser amigo do empresário, faz questão que o empresário tenha sucesso, faz questão que o empresário progrida, porque ele está indo junto. A legislação ela tem dado uma substância muito grande para essas situações. Óbvio que o direito brasileiro ele não é muito dado ao empreendedorismo, porque existe uma legislação que suga demais o empreendedor e ela não é maleável. As letras frias que estão aí nos códigos, elas estão ali para serem interpretadas. A CLT, muitas vezes, que diz respeito à relação entre o empregador e o empregado, elas, se são interpretadas pró-empregado. Muitas vezes isso faz com que o empreendedor deixe de contratar, deixe de fazer o que ele pensa de crescer dentro da empresa. Mas eu acredito que o relacionamento tem melhorado não pela legislação, mas pela relação entre o colaborador e o empreendedor. Agora, doutor, eu quero aproveitar a sua presença aqui, toda a sua experiência, e gostaria de pedir o seguinte: a nossa audiência é formada, na sua grande maioria, por empresários. Então aqui eu vou pedir para o doutor dar uma consultoria grátis. Um empresário hoje, tá, que tem ali contratos com colaboradores, contratos com fornecedores, às vezes parceiros. Se o doutor pudesse estar frente a frente com esse empreendedor, que dicas, que recomendações, de um modo geral, o doutor poderia passar para essa pessoa? Olha, é difícil a gente não ter acesso ao tipo de contrato, porque existem diversas dicas, mas uma que é muito importante é o seguinte: o contrato, quando ele nasce um contrato, pode ser um excelente contrato, um grande contrato entre duas multinacionais, ele nasce como qualquer criança. Ele vai crescendo, ele vai tropeçando, ele vai caindo, ele vai perdendo roupa, ele vai perdendo tênis, e ele tem que ir se adequando. Então, sempre é importante que o contrato não tenha uma longevidade muito grande e que os aditivos eles façam valer toda essa prática, essa vivência que vem ocorrendo. Por exemplo, você tem um contrato com um prestador de serviço do qual não constou a obrigatoriedade desse prestador ter, dentre os seus colaboradores, a utilização do EPI. E você percebe o risco que está correndo, porque esses colaboradores estão em cima de um telhado, estão em cima de uma escada. Então, passou o ano, vamos fazer um aditivo desse contrato, vamos prever essa responsabilidade. Porque muitas vezes passa desapercebido, pelo melhor jurídico que você tem, passa desapercebido, porque o jurídico ele é desenvolvedor da legislação para dentro de uma relação que é o pacto sunt servante, que é a vontade das partes num contrato. Ele não vai saber o que vai acontecer lá na prática.
Quem vai saber? É o encarregado, é o empresário. Isso tem que ter sempre trazendo para o advogado pode adequar isso. Pô, você jura que não foi previsto? Vamos prever. De uma forma que o próprio colaborador, o próprio contratado aceite a sugestão, porque vai ser melhor para ambas as partes. Isso é uma dica que eu posso dar sem ter nenhum contrato para avaliar. Eu acho que o caminho é esse, né, doutor? Assim como na saúde, no direito, a prevenção também é o melhor caminho, não é isso? Muitas vezes o cliente ele contrata um advogado e, por sorte do advogado, cessa os problemas. Não tem mais nenhuma trabalhista, o advogado já resolveu 2, 3 ali, não tem mais contrato, não tem mais aditivo. Aí ele fala, todo mês eu vou pagar esse advogado? Acho que está na hora da gente quebrar esse contrato. Meu avô já falava que dor de barriga não dá uma vez só, né? Então pode voltar a dar. E a gente que paga plano de saúde, pegando a sua deixa, eu não pago um plano de saúde, pago caro porque a idade vai subindo e o custo também, eu não pago para usar, eu pago para precaver. Eu vou lá, faço meus exames, faço minhas análises, meu exame de sangue, vou correr na esteira, enfim, a mesma coisa é um advogado interno de uma empresa, um advogado mensalista de uma empresa. Você não quer ter um infarto por mês para justificar o plano de saúde. Opa, graças a Deus eu fiz uma cirurgia, graças a Deus eu estou numa UTI, estou usando o plano. Não, o advogado é a mesma coisa. Muitas vezes você passa 2, 3 meses apenas consultando. E é importante, mas a hora que você tem algum óbice, a hora que você tem alguma coisa judicializada, você tendo um advogado, você praticamente recupera todos esses meses, porque hoje uma contestação trabalhista hoje, você paga quase 4 meses de um advogado, por uma. Maravilha, doutor. Obrigado. Bom, a gente já está aqui caminhando para o último bloco, que é um bloco que eu gosto muito, é o bloco do jogo rápido. Eu falo uma palavra e o doutor diz a primeira coisa que vier à mente. Perigoso. Jogo rápido no ar e a primeira palavra é um sonho. Olha, realmente meu sonho hoje diz respeito à vida. É como aquela frase que você mencionou, o meu sonho é poder fazer com que o tempo vá bem devagarzinho para que eu possa curtir a minha vida, a vida dos meus filhos e, quem sabe, mais para frente, dos meus netos. Sucesso. Olha, sucesso, todo ser humano que faz o que gosta e que tem o prazer de viver, ele já atingiu o sucesso. Eu espero que mantenha-se assim. Dinheiro. Eu acho que é necessário a gente fazer com que o dinheiro trabalhe para a gente. Não nós trabalhamos por dinheiro. Nós temos que viver bem, nós temos que passar por essa vida com tranquilidade, passar realizando sonhos com esse dinheiro, porque é aquilo, né? Caixão não tem gaveta. E muitas vezes, provendo pelos filhos, basta. Amizade. Olha, amizade é tudo. As amizades que a gente fez nessa vida, eu tenho o grande prazer de dizer que me fez rejuvenescer, me segura, me dá um ombro quando eu preciso, e eu adoro a amizade de muitas pessoas que me elevam e que me deixam sempre muito feliz. Família. A família é tudo, né? A gente tendo um suporte em casa, a gente chegar em casa, a gente tem uma esposa que nos dá uma mão, a gente tem um filho que nos tira mais um pouquinho da energia, mesmo assim é gostoso, a gente tem um filho que nos liga para perguntar de carro, disso ou daquilo, que é o mais velho, é interessante, e poder levar todos para a quadra e bater uma bolinha ainda é um sonho, porque eu e o mais velho já fizemos muito isso. O pequeno, quem sabe, dentro em breve, vai estar fazendo aí uma chama australiana quando jogamos em 3. Uma grande inspiração. Olha, meu avô Fausto foi minha grande inspiração. Era um homem que gostava muito da leitura, e a leitura naquela época era realmente aqueles livros, aquela poeira, aquela coisa toda. E é um cara muito inteligente, trabalhou demais, não conseguiu fazer o curso de Direito, mas muitos advogados aqui da época procuravam pelo meu avô para que ele desenvolvesse uma tese, para que ele escrevesse. Escrevia muito, falava muito, tinha um dom da oratória fantástico. Então, realmente é uma pessoa que me inspirou. Lógico, meu pai, Luiz Gotardo, minha mãe, Merili, mas meu avô tá reservado aqui. E não posso esquecer minha avó Bebeca. Sua maior conquista? Eu acho que foram os filhos.
Graças a Deus eu tenho 2 meninos que eu tenho orgulho de tê-los e é só. O estilo de música que eu mais gosto é? Eu adoro a música americana, uma música, quando eu vou treinar, eu gosto de ouvir uma música que me levante lá para cima, que é uma música de balada. Mas as músicas que eu gosto é o MPB. Para ouvir com os amigos, num churrasco, é o MPB. Minha comida preferida é? Churrasco. E minha bebida? É vinho. Eu me sinto em paz quando? Olha, quando eu desenvolvo o que eu tenho que fazer num dia, termino o dia feito, quando eu estou numa quadra de tênis e quando eu estou com a família reunida. Um empresário ou empresária que você admire? Eu admiro muito Amílcar Idalebo Júnior, que é o presidente da RTV, que é uma pessoa que aos 12 anos de idade perdeu o pai, que era um mecânico de DKV, e ali necessitou vender bala bala branca, aquela bala de coco na rua, e aí entrou na faculdade, foi CEO se eu não me engano, do Citibank, aí com 2 filhos pede a conta, monta uma empresa chamada Tecnet, desenvolve o 0900 e hoje é uma pessoa fantástica, uma cultura que eu admiro e eu acho que é difícil chegar a alguém mais do que ele. A minha maior emoção foi quando? Nascimento dos filhos, não tenho nem dúvida, dos 2. Advogar é? É um prazer. É um prazer e é um dom, porque você precisa saber falar com o cliente, você precisa saber expor para o cliente, às vezes expor o que ele não quer ouvir. Então é uma arte também. Quem é Fausto Esteves Oliveira? É um advogado do interior do estado de São Paulo, um palmeirense, com 2 filhos palmeirenses, que vive intensamente a vida. Que legal, que legal. Doutor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço é muito bom a todo o público de vocês por ter a paciência de nos ouvir aqui, né? É muito bom conhecer um pouco mais sobre esse advogado que é parceiro nosso. E eu sei do carinho que você tem pelas empresas, né, que você assessora. A gente, quando tem algum problema, recorre ao Dr. Fausto e ele de pronto ali, ele já responde, já acende aquela luz para que a gente tenha realmente aí mais lucidez nas nossas decisões. Então, muito obrigado pela parceria, parabéns pelo seu trabalho, a gente admira demais. E eu gostaria então de deixar aí a palavra com o doutor, a gente está finalizando aqui. Gostaria que o doutor então deixasse aí uma mensagem para a gente encerrar com chave de ouro esse RDcast de hoje. Bom, eu que agradeço, Alessandro, Kelly, por darem o privilégio de eu estar advogando para vocês. Eu agradeço a oportunidade de estar podendo me expressar um pouquinho com o seu público. É um programa que eu assisto, eu gosto. E a mensagem que eu tenho que deixar é o seguinte: vivam intensamente a vida de vocês, porque hoje em dia não está nada fácil. Existem situações que a gente não quer nem comentar, mas eu sempre prezo para que você viva intensamente a vida, porque ela é curta, para alguns pouco mais. Maravilha. Dr. Fausto, muito obrigado pela presença aqui no RDcast. Muito obrigado a você pela audiência. E a gente se vê, então, na próxima edição do RDcast. Lembrando que o RDcast vai ao ar toda quinta-feira, às 8 horas da noite. E eu espero por você. Um forte abraço e até lá!